Estamos começando mais um FNC Smart Talks e hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é diretor de performance de operações de TI e serviços Latam na Quintes, e o papo é sobre inovação. É um profissional já com mais de 30 anos no mercado, já com passagens por Algar, e trabalha com inovação há muito tempo, e hoje vai poder abrir um pouco nossa mente e a mente das pessoas que buscam inovação e não sabem nem por onde começar. Eduardo, muito obrigado pela gentileza de dedicar seu tempo a conversar aqui comigo hoje. Cara, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. Já deixo aqui meus parabéns pela iniciativa. Eu acho que em termos de inovação, tecnologia, digital, não tem caminho feito, né? A gente tem que trocar muita ideia para ver o que está acontecendo e formar os nossos referenciais, né? Essa iniciativa de vocês nesse sentido é muito legal. Muito obrigado pelas palavras. E antes da gente começar, eu gostaria que você já explicasse para as pessoas, primeiro, o que é a Quintes, né? Para quem não conhece, hoje é uma empresa referência nessa área de inovação, então eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a Quintes e o seu desafio, né? Como diretor de performance aí, de operações e TI, quais são os seus principais desafios na companhia? Ok, a Quintes é uma empresa que atua na América Latina, lidera o processo de transformação digital para vários clientes. Nós temos os maiores bancos que atuam na América Latina como clientes nossos, várias empresas de varejo, indústrias de bens primários. Temos atualmente 3.500 colaboradores atuando na América Latina. Estamos iniciando um processo agora de abertura na Europa, de uma nova operação. A gente atua tanto em processos de transformação digital, suporte, criação, desenvolvimento, devs e também suporte de workplace e infraestrutura digital. Um portfólio bastante robusto. A empresa vem da junção da SimCorp, uma empresa bastante tradicional, com a Resource. Recentemente adquirimos uma empresa que é a CSC Brasil, formamos a Quets, que é a nossa iniciativa, eu digo recentemente, a semana passada, é a nossa iniciativa na área de Analytics e a Advanced Analytics, tentando entender um pouco melhor o que está acontecendo com o mercado, efetivamente, e dar respostas mais precisas para os nossos clientes, né? Legal, Eduardo. E algo que eu, como trabalho muito com inovação também, um dos meus principais desafios, eu acredito, quando eu converso tanto com clientes ou quando eu treino equipes, eu conseguir fazer as pessoas entenderem que inovação ela tem que estar de alguma forma atrelada a algum impacto financeiro, seja aumento de receita, seja redução de custo, mas o ROI tem que fazer sentido, né? Senão eu sempre brinco que a inovação ela acaba sendo só uma boa ideia, às vezes nem isso, mas acaba sendo uma boa ideia. Como você vê isso, se você concorda, né, primeiro com a minha posição, e se sim, como que os profissionais que hoje lideram inovação, eles podem fugir dessa armadilha de pensar em algo tecnologicamente maravilhoso, mas que de repente não fazem sentido quando a gente pensa no lado financeiro e de retorno para a empresa? Ótima pergunta, Rodrigo. E é uma armadilha, né, que eu acho que o mercado, de certa forma, está sempre sujeito, né, a cair. Tem sempre o atrativo, né, o canto da sereia da nova tecnologia, do novo processo, da inteligência artificial tentando automatizar algum tipo de processo que hoje pode me causar algum tipo de problema. Então, o canto da sereia para a gente embarcar nesse processo e depois, eventualmente, ter algum problema, como acréscimo de custo ou perturbação da operação, e não conseguir capturar o que a gente tinha previsto como vantagem ou benefício, né, do processo, é bastante grande, né? Eu acho que o primeiro ponto, o ROI, sem sombra de dúvida, é importante, ele deve estar em mente, mas eu acho que quando a gente entra num processo de transformação digital, o primeiro ponto é onde eu quero chegar, né? Qual que é o benefício que eu busco capturar? Obviamente, a maior parte das empresas tem o ROI, se não direta, pelo menos indiretamente, né, como seus objetivos, mas às vezes é engajamento, às vezes é experiência, né, de forma primária, né, do projeto. Então, é muito importante, antes de iniciar esse processo, ter claramente em mente o que a gente vai fazer, como a gente vai acompanhar os resultados e onde eu vou chegar. No final do dia, se eu atingir determinado objetivo, meu projeto foi bem sucedido, né?
Normalmente, né, até eu acho que uma questão de abordagem, a tecnologia tem acelerado bastante rapidamente, né, e por abordagem de vários fornecedores, a gente se vê numa situação de olhar para a nossa infraestrutura e falar assim, caramba, está desatualizada, preciso modernizar. E é o dia inteiro vários fornecedores oferecendo várias soluções. Então não é difícil, né? É muito fácil a gente chegar em casa e falar, caramba, preciso começar um processo de transformação digital para atualizar o que eu tenho, sem ter em mente de fato o que vai acontecer depois que você tiver esse processo automatizado. Muitas vezes a gente automatiza um processo ineficiente analógico e a gente fica com um processo ineficiente digital, né? Que por vezes até te consome mais OPEX do que você tinha antes, né? Contribuindo para piorar o seu EBITDA, não melhorar, né? É a brincadeira de você digitalizar o que você faz errado no mundo atual, né? Então você só digitaliza o problema, na verdade, né? Exatamente. E como é que você está sentindo o mercado de transformação digital no Brasil? Você acha que as pessoas já estão com a cultura um pouco mais mente aberta para receber essas transformações? Ou você acha que ainda é um pouco retrógrado, que nós ainda temos muito o que caminhar para conseguir chegar no nível que tem lá fora nesse sentido? Eu acho que eu acho que a resposta não é homogênea, não é única, né? Eu acho que os diferentes segmentos de mercado têm reagido também de forma diferente. Passa, né? Acho que o foco da sua questão é importante, a questão cultural, né? Sem sombra de dúvida, o problema não é tecnológico. Você colocou na abertura aí a minha experiência. Então, falando de quando eu comecei a atuar com tecnologia há 30 anos atrás, a dúvida era assim, poxa, isso que eu quero fazer pode ser feito, né? Eu tenho tecnologia para fazer o que eu quero fazer? E a resposta era não sei, né? E muitas vezes a gente gastava muito tempo tentando buscar o que a gente queria fazer, juntando soluções de arquitetura com diversos fornecedores, né? Esse paradigma mudou totalmente, né? Hoje tudo que eu quero fazer pode ser feito, né? Dificilmente você entra numa reunião, né, para desenhar uma solução que você não sabe que com certeza a solução você tem. E tem centenas de soluções em qualquer área que a gente aponte, né? A dificuldade é saber qual que eu vou fazer, né, efetivamente, quais processos eu vou automatizar, quais processos eu vou investir, e isso muda bastante a forma e até o processo do profissional que tem que buscar o que vai ser feito, né? Então, eu acho que precisa, sim, mudar a cultura, a gente precisa ter pessoas mais focadas em big issues, né, para evitar jargões, né, quais são os principais problemas da organização que a gente quer atuar, a visibilidade de que a gente faz tudo internamente precisa mudar, né, atualmente a gente trabalha através de ecossistema, e quando eu falo ecossistema, antigamente era parceria, né, hoje ecossistema é um negócio muito mais amplo, né, a gente tem concorrentes atuando junto com a gente em algumas frentes, a gente tem empresas que normalmente seriam fornecedoras atuando, adquirindo soluções, a gente contribuindo para empresas que são nossas fornecedoras, ecossistema de inovação participando de forma muito proativa de iniciativas de startup. Se você pensar, voltar um pouquinho, não precisa voltar muito tempo, a gente só tinha a chance de ser empreendedor se você abandonasse o seu cargo executivo e fosse abrir um empreendimento próprio, participar de uma tech da vida, né, de uma HR tech, de uma fintech. Atualmente, você consegue trazer essas empresas para dentro da organização e, no bom sentido, contaminar os seus executivos, né? A gente tem algumas iniciativas assim na Quintes, como o Ignite Startup, onde a gente contamina os nossos executivos, no bom sentido, com essa parte de inovação. E aí, qual executivo é esse, né? É o executivo que conduz as suas operações? É o executivo que busca resultado? Não, tem que ser o outro executivo que tem intraempreendedorismo, que busca inovação em negócio, que está constantemente insatisfeito com seus resultados, está constantemente insatisfeito com a forma como as coisas são feitas, ou seja, talvez seja o perfil de profissional que algum tempo atrás era visto como inconveniente, né? Não era o profissional que está sempre feliz, é o profissional que está sempre infeliz no sentido de estar buscando coisas novas, né? Então, nesse sentido, o mindset deve mudar fortemente, né?
parece que nos incomoda ficar no mesmo lugar atualmente, não é mais uma coisa boa, né? Como sempre foi. O profissional de inovação, ele tem que se incomodar, né? Eu acho que ele tem que se sentir incomodado para poder buscar o diferente, né, Eduardo? E você citou jargões, etc., agora na sua última resposta. Isso me lembra outra coisa. Quando a gente fala de inovação, existem muitos gurus de inovação por aí, muitos best-sellers, né? Um deles, por exemplo, que é um best-seller que todo mundo de inovação já leu, que é aquele Organizações Exponenciais. Então, as pessoas leem esse tipo de livro, elas ficam pensando o quê? Para eu inovar na minha empresa, eu preciso ter uma organização separada, eu preciso totalmente apartada na minha organização principal, senão não vai funcionar. Eu tenho que ter uma equipe de inovação, um líder de inovação, mas muitas vezes não é a realidade da empresa, né? Então, minha próxima pergunta para você é justamente nesse sentido. Quais são os primeiros passos para as empresas que elas precisam inovar ou querem inovar e não sabem nem por onde começar? Por onde elas podem começar? O que elas devem fazer? Eu acho que é sempre... Bom, eu acho que o básico é a gente passar a fazer alguma coisa diferente, né? Então, vamos combinar, né? A melhor forma de você não inovar é se continuar fazendo a mesma coisa, né? Então, buscar fazer fontes de inovação dentro da própria empresa parece que não faz muito sentido. Então, a ideia de open, né, de abertura, nesse momento parece que faz muito sentido, né? Tentar entender mais o mote das coisas do que o segmento de fórmulas prontas, parece que também faz muito sentido, né? Se a gente vai para empresas exponenciais, imaginando que, poxa, somos uma empresa click and brick, né? Então, somos uma empresa física com canais, com pessoas, com infraestrutura, com data center, não somos uma empresa pure play. Então, não tenho espaço de inovação, tá? Não sou uma fintech, não sou... Essa é uma forma perigosa de se pensar, né? O que eu consigo trazer desse mundo efetivamente de inovação e de empresas pure play que trabalham 100% de forma digital para o meu modelo de negócio e que faz sentido e que me permite dar o que a gente chama de salto exponencial, né? Essa ideia do salto exponencial, escapando, assim, eu acho que é legal a gente trazer o jargão, porque provoca uma conexão com o que a gente ouve sempre, e é muito importante a gente escapar do jargão para não ficar só superficial, né? O que é o tal do moonshot, o que é o tal do salto exponencial, se ficar por aí todo mundo sabe, né? Mas acho que no nosso dia a dia, né? Como é que eu me proponho objetivos, como é que eu me proponho metas, como que eu penso que um processo de melhoria na minha empresa pode alcançar? Que resultado ele pode alcançar? Toda vez que eu imagino que eu tenho possibilidade de melhorar 15% a 20% algum tipo de processo, não que não seja bom, não que não deva ser feito, mas dificilmente ele vai ser um processo inovador, porque provavelmente eu consigo chegar nesse tipo de resultado melhorando, achatando, apertando, adaptando algum tipo de processo. Somente no momento que você parte do pressuposto que você pode mudar radicalmente algum tipo de resultado, você vai buscar soluções diferentes. Eu acho que esse é um pouco o ponto. Então, se a gente busca num processo de automação de entrega melhorar alguns dias, provavelmente você não vai inovar. Tá? Provavelmente você vai ter alguns processos periféricos adequados. Se você pensa efetivamente se antecipar a entrega, se antecipar a necessidade, ter um modelo preditivo que entrega para o Rodrigo alguma coisa antes, você sabe que ele quer, efetivamente antes dele pedir, provoca uma necessidade de eu pensar diferente. Bom, primeiro eu preciso saber o que você quer. Não dá para pesquisar, porque muitas vezes, então eu vou ter que investir em modelos analíticos. Caramba, eu não tenho analista na minha empresa nesse sentido, eu tenho analista de relatório, eu tenho data science, eu não tenho pessoas trabalhando com informações em formatos não conhecidos. Preciso ter, eu preciso ter contato, eu preciso participar de algum ecossistema onde eu consiga beber dessa fonte e trazer esse tipo de conhecimento para a minha organização. Eu acho que esse tipo de problema que a gente se submete e traz, né, para o nosso lado cognitivo, é que nos ajuda a ser mais criativos. Porque eu vou lá na minha caixinha de ferramenta, busco que ferramenta eu tenho para resolver aquele problema e chego à conclusão que eu não tenho ferramenta. Eu falo, caramba, eu nunca me vi face a esse tipo de problema. Preciso mudar meu parceiro, preciso mudar, se eu comprava sempre desse fornecedor de tecnologia, eu acho que não vai ser aí, talvez eu precise compor uma solução diferente,
talvez eu precise trazer uma startup para dentro da minha organização, talvez eu precise me juntar com o meu concorrente e falar, cara, nós estamos enfrentando o mesmo tipo de problema, né? Como é que a gente vai se preparar para isso? Talvez eu precise capacitar meu parceiro de tecnologia, dar uma previsão para ele, sair daquele conceito de pregão e começar a discutir soluções futuras e como a gente se capacita para isso. Eu acho que passa por aí, tá, Rodrigo? Fantástico, fantástico, Eduardo, fantástico. E você falou da tecnologia acelerada, isso me remeteu a uma outra pergunta, minha última pergunta, na verdade, é sobre isso. Nós estamos vivendo um momento singular, um momento único, com Covid, pandemia, que transformou, né, o mundo inteiro, ambiente corporativo principalmente, e muitas pessoas estão falando que a Covid acelerou a transformação digital, né? Eu até brinco que me falaram que algumas lojas entraram no e-commerce, se transformaram digitalmente. O e-commerce existe há quantos anos, né? Então, assim, existe essa máxima no mercado atualmente que a pandemia acelerou digitalmente a transformação. Queria saber se você concorda com isso, que realmente acelerou ou não, ou se são pontos muito, se é algo muito pontual, ou se realmente acelerou. E qual que é a sua visão para os próximos disrupções, para o próximo novo normal, como falam, né? O que você está enxergando que a Covid pode trazer de benefício para as empresas para a área de tecnologia? Ótimo ponto, Rodrigo. Eu acredito, de fato, bom, a gente fala muito, né, no Manifesto Ágil, a gente fala muito em ter uma empresa preparada para conceitos ágeis, né, e dentro do preceito ágil, né, é muito mais importante você estar preparado para as mudanças, né, do que você estar querendo chegar naquele objetivo definido claramente, sei lá, alguns meses atrás, né. É muito melhor você se adequar ao que está acontecendo no processo de mudança, do que chegar, às vezes, precisamente num ponto que foi definido lá atrás, né? No momento que você não conhecia ainda o cenário, porque o cenário, como você disse, está mudando o tempo todo, né? Se você trouxer isso para o aspecto da Covid, né, e para essa pandemia que a gente tem vivido, eu acho que isso se aplica plenamente, né? Foi alguma coisa totalmente imprevista do ponto de vista de negócio, né? Se tinha alguém que sabia, era alguém da área de biologia e medicina, não éramos nós de tecnologia. Então, foi um negócio que impactou profundamente, mudou completamente a forma como a gente se relaciona com o mercado, compra insumo, vende os nossos processos, a forma como a gente se relaciona, né? Eu estou vendo atrás de você algumas cadeiras vazias da FNC, cada vez mais comum a gente ou estar conversando com alguém que está em home office, no escritório virtual, ou então no escritório vazio, né? Então mudou profundamente a forma, e a gente continua fazendo negócio, né? A gente continua fazendo desenvolvimento de produto, desenvolvimento de negócio. Então a Covid essa pandemia foi uma mudança profunda na forma como a gente fazia as coisas e tangibiliza exatamente o que é estar preparado para qualquer tipo de mudança. Quanto tempo a gente teve para se planejar para colocar 3 mil pessoas trabalhando em home office? Eu não tive tempo nenhum para fazer isso, né? Nós tivemos que pôr as pessoas trabalhando em home office. Quanto tempo os bancos, nossos parceiros tecnológicos, nossos clientes, tiveram para se preparar com as questões? Nenhum tempo. Nós tivemos que sentar junto e falar, poxa, aqui funciona a VPN, ok, aqui funciona a appliance, aqui, mas eu preciso continuar operando, eu preciso continuar desenvolvendo minhas soluções para os clientes. Todos estão equipados com equipamento? Não, não estão. A gente tem logística para distribuir isso na América Latina? Não, não temos. E ainda assim, no dia seguinte, eu tinha que ter uma operação tombada. Então, eu acho que todas as empresas, de uma forma geral, foram expostas a uma mudança bastante forte, não prevista, que exigiu agilidade, exigiu criatividade. Algumas, efetivamente, se saíram bem nesse processo, outras saíram meio queimadas no processo, sapecadas, mas estão aí, né, e vão sair mais fortes, e outras, efetivamente, não estavam preparadas, né. Então, o problema não foi a Covid, né, nesse sentido, né, de negócio, mas foi a alteração do processo tradicional que a gente conhecia. Empresas que se incomodavam desde sempre com isso, antes da tecnologia, obviamente se saíram melhor, né? Eu pessoalmente, tenho relacionamento há anos com o Grupo Magazine Luiza. A Luiza já foi conselheira de empresas anteriores que eu trabalhei, eu já fui consultor em empresas que trabalhou com grupos, né, ligados ao Magazine Luiza.
E eu conheço bem a história. A Magazine Luiza foi uma empresa que se incomodou com o modelo de loja antes de ter internet. Ela vendia com um videocassete, um guarda-solzinho na beira da praça, você passava, via um videozinho, tirava o pedido no papel, e ela mandava entregar de alguma forma, quando o conceito de CD centralizado distribuído não era muito claro e nem internet tinha, né? É óbvio que é uma empresa que estava preocupada com o modelo atual de negócio antes que tivesse ferramenta para lidar com isso. A hora que veio o problema da Covid, obviamente eles tinham, acho que mais, olhando a caixinha de ferramenta, eles tinham mais ferramenta para lidar com isso. Obviamente se saíram melhor. Uhum. Empresas que você comentou lá atrás, né? Qual que era o objetivo de você entrar num processo de transformação digital? Obviamente é aquilo que me incomoda, né? Aqueles problemas, aquelas dores que eu quero resolver. A gente precisa ver se a gente está sendo ambicioso o suficiente na determinação dessas dores, né? Às vezes o que não me incomoda a mim, mas está me incomodando todos os outros concorrentes. E pode ser que eu estou entrando num processo de procrastinação de melhoria, eu estou entrando num processo de me convencer que está tudo bem, que está tudo morninho, e que esse normal está atendendo a todo mundo. E pode ser que o meu concorrente está fazendo isso de forma acelerada e está vendo coisas que eu não estou. Então, eu diria que sim, a Covid, de certa forma, acelerou processos de mudança, nem todos foram positivos, né? Alguns processos de mudança estão levando ainda, né, a enfraquecimento de negócios, mas fazia tempo que a gente não via uma mudança de mercado, um obstáculo tão forte que exigisse tanta criatividade das empresas e dos negócios. E, aparentemente, eu tenho tido contato com várias empresas que estão se reforçando, que certamente vão sair mais fortes desse processo, porque testaram seus limites, testaram seus relacionamentos com parceiros importantes e criaram também discussões robustas com seus clientes, de falar, ok, o objetivo, às vezes, é mais importante do que o processo, do que a norma, do que, ok, vamos fazer tudo de forma segura, mas no final do dia, a gente tem que ter o produto entregue, tem que ter o projeto entregue. Como é que a gente adequa aquilo que a gente combinou alguns meses atrás, que hoje já não faz mais sentido, né? E aí tem sido um processo de aprendizado bastante grande, que, sem sombra de dúvida, Rodrigo, a gente vai conseguir aproveitar e utilizar em outros processos de inovação, em outras mudanças, né? Que a gente espera que não sejam tão catastróficas como está sendo essa, né, da pandemia. Bacana, é o que você falou, né? A gente acaba, né, outra pergunta sobre cultura, né? De forma meio forçada, as pessoas acabam precisando mudar um pouco, abrir um pouco a mente, mudar um pouco a cultura, né? Se testar, como você falou. Então, claro, é um momento único mesmo. Eduardo, a gente sempre fala na questão da transformação digital, a maioria das empresas é mal sucedida, né, nos seus resultados, mas fala, ok, então qual a contrapartida, né? Então eu não vou fazer, né? Você não tem essa opção, né? Não tem essa opção. Você está entrando num embate, você está entrando numa competição que você sabe que a maior parte das empresas não tem sucesso, a maior parte das empresas malogram, né? Não trazem os resultados previstos, mas não tem alternativa. Você tem que entrar, porque não fazer parte do processo é certeza de insucesso. Não fazer parte desse processo de transformação é certeza de perda, né? De sair do mercado. Então, a única opção que você tem é participar bem armado, bem aliado, com fornecedores fortes, com parceiros fortes, os melhores que a gente conseguir na nossa realidade. E se esses não forem os corretos, que a gente se atualize, se adeque durante o processo. Mas só tem uma saída, é entrar no processo de transformação, bem acompanhado e, de preferência, aprendendo muito rápido como se adequar a essa nova realidade. Fantástico. Eduardo, foi uma grande aula. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aí no nosso Smart Talks. Eu tenho certeza que vai ser um dos Smart Talks mais impactantes até hoje, porque muitas pessoas, elas adoram esse assunto de inovação, mas acabam, como eu falei, indo muito no mesmo, naqueles gurus que falam coisas fantásticas, e você colocou de uma forma muito simples, direta, didática para as pessoas o que é esse mundo, o que é a transformação digital de verdade no mundo de negócio. Então, só tenho que te agradecer de verdade pela participação e por essa aula que você deu para nós aqui hoje. Opa, que é isso. Foi um prazer, é sempre legal ficar trocando ideia, sempre aprendo bastante nesse processo.
Um grande abraço para vocês aí, Rodrigo, e que tenha muito sucesso também dentro da FNC. Muito obrigado. E você que gostou do nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe. Os contatos da FNC estão aqui na descrição, conte conosco no seu processo de transformação digital. Muito obrigado e até a próxima.